Bem-vindo ao Cenaverso. Aperte o play e boa sessão. Existe uma mentira escondida em Wall-E. Uma mentira tão bem construída que quase todo mundo sai do filme acreditando nela. E se eu te disser que o verdadeiro vilão da história nunca foi quem você imagina? Porque quando você assiste Wall-E, parece óbvio entender quem está errado, mas não é. E quando você perceber isso, nunca mais vai ver esse filme da mesma forma. Quando pensamos em Wall-E, a primeira imagem que vem à cabeça é um planeta destruído, montanhas de lixo, cidades abandonadas, céus cobertos por poeira, uma terra completamente vazia. E no meio de tudo isso, um pequeno robô trabalhando sozinho. Durante anos, séculos na verdade. Mas aqui existe algo estranho, muito estranho. Se o mundo acabou por causa da tecnologia, por que justamente uma máquina parece ser a única coisa funcionando? Agora presta atenção. Wall-E não está destruindo nada. Ele está limpando, organizando, preservando, observando o mundo, demonstrando curiosidade. Enquanto isso, os seres humanos simplesmente desapareceram. E ninguém percebeu isso. O filme faz parecer que já sabemos o que aconteceu. Como se a resposta estivesse bem diante dos nossos olhos. Mas será que está? Porque quando finalmente encontramos os humanos, algo não bate. Eles não parecem estar sofrendo. Na verdade, parecem muito confortáveis. Vivem em uma nave gigantesca. Comida ilimitada, entretenimento ilimitado, nenhuma preocupação, nenhum trabalho, tudo parece perfeito. Mas aqui fica mais estranho. Observe os passageiros da nave. Eles quase não caminham, quase não conversam. É como se estivessem presentes, mas ausentes ao mesmo tempo. E ninguém percebeu isso. Mas quem causou isso? Foi a nave? Foi alguma IA? O filme não responde, pelo menos não ainda. E é exatamente isso que torna tudo tão intrigante. Porque toda vez que você acha que encontrou uma explicação, surge uma nova pergunta. Quem tomou as decisões? Quem manteve os humanos naquele estado? Quem impediu o retorno para a Terra? Quem realmente estava no controle? Agora presta atenção. Existe uma presença silenciosa acompanhando toda a história. Ela aparece, desaparece, executa funções, segue ordens, mas quase nunca chama a atenção. E justamente por isso, a maioria das pessoas ignora sua importância. Só que tem um detalhe. Quando começamos a ligar os pontos, tudo parece apontar para um único culpado. Ou pelo menos é isso que o filme quer que a gente acredite. Mas antes de revelar quem é, existe uma pergunta ainda mais importante. Como aquele mundo chegou até ali? Porque alguém pode controlar uma situação. Mas isso não significa que foi essa pessoa que criou o problema. E é aqui que tudo começa a mudar. Quando voltamos ao início da história, percebemos algo assustador. A Terra já estava destruída, as montanhas de lixo já existiam, os oceanos já estavam comprometidos, as cidades já haviam sido abandonadas. Tudo isso aconteceu antes, muito antes. Então, quem realmente começou tudo? Porque não importa quem controla a nave, não importa quem toma as decisões lá dentro, o desastre aconteceu muito antes disso. E ninguém percebeu esse detalhe, mas aqui fica ainda mais estranho. Quanto mais observamos os humanos da nave, mais percebemos uma coisa. Eles não parecem prisioneiros. Ninguém os obriga a ficar sentados. Ninguém os obriga a olhar para telas. Ninguém os obriga a viver daquela forma. Eles simplesmente aceitam. E isso muda tudo. Mas ainda existe alguém que parece ser o grande vilão da história. O personagem que tenta impedir o retorno à Terra, que parece controlar tudo. O piloto automático da nave. Durante anos, muita gente acreditou que ele era o verdadeiro inimigo. E faz sentido. Ele mente, manipula informações, tenta manter tudo exatamente como está. Parece o culpado perfeito. Mas existe um problema. Ele não criou aquele mundo, ele apenas o herdou. Ele não destruiu a Terra, ele não criou as montanhas de lixo, ele não transformou os humanos naquilo que eles se tornaram. Quando ele assumiu o controle, o problema já existia. E é aqui que a verdadeira mensagem de Wall-E aparece. O verdadeiro vilão nunca foi um robô. Nunca foi uma máquina. Nunca foi a tecnologia. O verdadeiro vilão foi algo muito mais difícil de enxergar. A acomodação. A escolha constante pelo conforto. A decisão de abrir mão da responsabilidade. A troca da curiosidade pela distração. Porque a tecnologia do filme não criou aquele comportamento, ela apenas tornou esse comportamento mais fácil. E isso muda completamente a história. Wall-E não é um filme sobre robôs destruindo a humanidade. É um filme sobre uma humanidade que lentamente desistiu de si mesma. E talvez seja exatamente por isso que ele continua tão atual. Porque quando olhamos para o mundo de hoje, a mensagem parece muito menos distante. Passamos horas diante de telas. Tomamos decisões cada vez mais automatizadas. Consumimos mais. Prestamos menos atenção. E aos poucos vamos nos afastando daquilo que nos torna humanos.
Então talvez a pergunta mais importante não seja quem destruiu aquele mundo, mas sim, estamos seguindo o mesmo caminho? Porque se Wall-E tentou avisar alguma coisa, talvez esse aviso nunca tenha sido sobre o futuro. Talvez ele estivesse falando sobre o presente. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente nunca percebeu sua mensagem mais perturbadora. Porque é fácil enxergar o problema quando ele acontece em uma tela. Difícil é perceber quando ele está acontecendo com a gente. Se esse vídeo abriu sua mente, se inscreve no canal. Porque aqui no Cenaverso, os detalhes viram história.